A coisa mais importante que existe em Israel é o templo, até hoje. E na cabeça dele assim, não vai ter mais templo. Pensaram a mesma coisa que eu e você pensamos quando alguém fala uma coisa catastrófica para a gente. Eles fizeram, é o fim do mundo. Então, pensando que o fim do templo era o fim do mundo, eles olham para Jesus e dizem assim, Jesus, então, por favor. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, com o templo na cabeça, igual você está aí com a casinha aí, com o bichinho ainda, que não superou esse negócio. Em particular, e pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E olha a resposta que Jesus dá. O que está escrito na sua Bíblia, no versículo 4? Pensa num negócio desse. Eles chegam para Jesus e falam, Jesus, que sinal haverá da tua vinda? Ele fala, vede que ninguém vos engane. Imagine, eu cheguei aqui, nunca vim para Vitória. Quando eu cheguei em Vitória, eu falo assim, como que eu faço para ir até a prefeitura? Você olha para mim e fala, cuidado, hein? Eu só quero saber o caminho. Vede que ninguém vos engane. Por que Jesus fala, vede que ninguém vos engane? Porque a pergunta é uma pergunta de quem está pedindo para ser enganado. Porque eles não estão perguntando da volta de Jesus por causa das ações que Jesus vai fazer para a sua volta. O que estão na mente deles é uma catástrofe. Eles perguntam, olha o templo, Jesus, e Jesus fala, não vai ficar nada. Na cabeça dele, tragédias são sinais da volta de Jesus. Isso é o que aconteceu na cabeça dele. Jesus falou assim, você está prontinho para ser enganado, porque toda vez que você pensar que tragédia é sinal de fim do mundo, você vai ficar com o coração sensível, e vai aparecer alguém e vai enfiar um monte de mentira na sua cabeça. Então presta atenção no que eu vou te dizer. E Jesus começa a dizer, vede, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão muitos. E vai enganar quem? Quem está pensando que tragédia é sinal de volta de Jesus. E ele vai continuar dizendo, certamente, não tenha dúvidas, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. E como que termina o texto na sua Bíblia? O que Jesus falou sobre guerra e rumor de guerra? Que é sinal ou que não é sinal? Que não é sinal. Você vai ouvir, certeza que você vai ouvir falar de guerra e rumor de guerra, mas isso vai acontecer, mas isso é o fim? Mas isso não é o fim. Tira a guerra da lista. Quando Jesus falou isso para eles, o Império Romano estava invadindo a França. Portanto, quem viveu na época do Império Romano não viveu um dia sequer sem ouvir falar de guerra. Quem viveu no século XX não ouviu um dia sequer sem ouvir falar de guerra, porque o século XX é a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, é Guerra Fria, e quando a gente achava que acabou, cai o World Trade Center e começa um monte de guerra de novo. Eu ouço falar de guerra desde o dia que eu nasci. Do dia que Jesus falou isso até hoje, o planeta experimentou 7 anos em 2000. 2000 anos de história, nós experimentamos 7 sem guerra. Se guerra for um sinal da volta de Jesus, é o pior de todos, porque sempre tem guerra. Mas ele não para nisso, ele vai continuar falando. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fome e que mais? Terremotos em vários lugares. E o que ele diz no 8? Mas isso não é fim, não. Isso é o princípio. Então sereis atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, neste tempo, no tempo em que eles seriam odiados e os matarão. Quem que seria odiado, seria morto? Os discípulos que estavam ouvindo Jesus ali na frente deles. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E no 14, ele fala o único sinal até agora da voz de Jesus. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Conclusão. Sinal da volta de Jesus não é quando você está olhando para a TV. Se ficar procurando sinal da volta de Jesus na televisão, Jesus não volta. Não é ficar procurando sinal no jornal e nem na internet. Sinal da volta de Jesus
É o Evangelho sendo pregado. Pausa. Quem prega o Evangelho? E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar a todos que assentam sobre a terra. Quem prega o Evangelho? Você. Portanto, o maior e mais forte sinal de que Jesus está voltando é você pleno do Espírito. Se isso não estiver acontecendo, o terremoto é apenas um objeto para que você e qualquer outra pessoa seja enganado. Porque se o Evangelho não está sendo pregado, se a igreja não está se levantando, se os jovens não estão se enchendo de poder e com coragem para falar de Jesus para quem quer que seja, não é conclave, não é eleição americana, não é união de igrejas, não são guerras e não são terremotos, porque Satanás não diz que hora que o mundo acaba, porque essas ações catastróficas no mundo é coisa do mal, do mundo e de Satanás, e Deus está dizendo que quem termina a história é ele e não o mal. É Deus que fala, acabou, e Deus fala, acabou, quando um povo se levanta para dizer do amor de Deus para o mundo inteiro. Vocês estão me entendendo? Guerra contra o mal é o sinal da volta de Jesus. É o terremoto que a igreja causa no mundo que é sinal da volta de Jesus. É quando a gente sacia a fome das pessoas que é sinal da volta de Jesus, e não quando a gente fica sabendo que elas estão com fome. Isso é sinal da volta de Jesus. Portanto, o céu se aproxima do mundo quando o Filho de Deus se aproxima do céu. Você entendeu? Sim ou não?